Olá pessoal, Evandro mais uma vez com vocês aqui no nosso canal. Hoje eu vim trazer uma informação, talvez que você aí esteja acompanhando, ou talvez esteja acompanhando um pouco de longe, talvez não esteja acompanhando, que é sobre a reforma da Previdência. De que forma que a reforma da Previdência pode impactar a nossa área de saúde e segurança no futuro. Então a gente tem que começar a ficar atento a essas mudanças para não ficar aí literalmente sem informações aí no futuro, demorar demais aí para acompanhar essas atualizações na legislação. De maneira previdenciária, a legislação ela sempre sofre alterações, mas existe aí uma mudança bem importante, expressiva com essa nova reforma da Previdência, né? E a gente tem que estar atento para tentar entender até mesmo se existe ou não alguma relação relacionada à nossa área de saúde e segurança do trabalho. E eu separei uma informação aqui importante que pode ter uma relação e não dá para dizer se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Então fica aqui no vídeo comigo, acompanhe aqui comigo no canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E se gostou desse vídeo aqui, dê o like, tá bem? Compartilha esse vídeo também, se você acha que é importante compartilhar aí com seus amigos, seus colegas de trabalho, colegas de profissão, pelo WhatsApp, Facebook e aí vai indo, pelas suas redes sociais. Bom, pessoal, existe um site, tá, que é o brasil.gov.br/nova previdência, e ela vai dizer aqui quais são as fases que esse processo está andando. Então, já passou em votação o texto base, tá, dessa nova reforma da Previdência. Essa alteração ela vai ser por uma PEC, um projeto de emenda constitucional, tá? Então vai se alterar a Constituição, então tem bastante informações aí que são expressivas, tá bem? E outra questão importante, já passou pela Câmara em dois turnos de votação. Então agora está no Senado, está na Comissão de Justiça, sendo avaliado. Depois vai para votação também no Senado em 2 turnos. Se for aprovado ali, aí é só o presidente assinar e o negócio começa a rodar, tá bem? Então a gente tem que estar atento a isso porque sempre pode ter uma alteração ou outra aí na legislação e isso pode impactar aí a nossa área, tá bom? Então nesse site aqui mesmo, tá? Você tem informações aí gerais, tá bem? Sobre o que muda, o que não muda, o que vai ser de benefício, o que não vai ser, militar e tudo mais. Quando você clica aqui em Conheça a PEC, você vai cair nesse site aqui, tá? E aí vai, obviamente, mostrar quais são os pilares dessa nova Previdência, quais são os justificativos, o que eles propõem aí de alteração e tudo mais. E essas novas regras aí, elas prevêem algumas alterações, como a gente já falou também em outros vídeos, né? Idade mínima para aposentadoria, igual para todo mundo, 62 anos para mulheres, 65 para homens. Para ter acesso ao benefício será preciso ainda uma contribuição de 20 anos para a Previdência. Já está em vigor aí também, que já existe uma legislação aí da medida provisória 871 do combate à fraude no INSS. Então já vem rolando aí, já faz um tempo, a revisão de alguns benefícios, né? E, obviamente, é constatado fraude aí, porque, infelizmente, tem pessoas que ludibriam aí os processos e acabam penalizando muitas outras pessoas que deveriam ou poderiam ou necessitariam estar recebendo de benefícios, tá? Por exemplo, aposentadoria, tá bom? Que mais que é importante aqui? A cobrança de dívidas, tá? Então existe aí um projeto de lei também, tá? Também de 2019. Esse projeto de lei, ele favorece, ele fortalece a cobrança de dívida do INSS. E aí aqui tem uma questão importante também para a gente. O que é questão de dívida? O que é dívida com o INSS? Óbvio, o recolhimento que a empresa não transfere, tira do trabalhador, mas ela não deposita para o INSS, tá? Então aqueles recolhimentos lá do INSS é para fomentar aí os benefícios do INSS que o trabalhador tem direito, tá? Seja por doença ou aposentadoria, por exemplo, ou pensão, tá bom? E, obviamente, tem o outro lado dessa questão, que são as multas, tá? Entra aqui multa, entra o valor recolhido por INSS, né? E entra também um valor que quase ninguém se atenta, que é bastante importante e está diretamente relacionado à nossa área, que é a ação regressiva do INSS, tá? Chamado de ação regressiva do INSS. Isso está previsto lá na Lei 8213, tá bom?
que significa isso? Significa o seguinte, que o acidente de trabalho, você lembra lá da definição do acidente de trabalho, depois eu vou fazer um vídeo aí mais completo sobre essa informação. O acidente de trabalho, quem deve custear, tá, qualquer dano que obviamente aí tenha ocorrido ou necessitado pelo trabalhador relacionado à sua saúde, tá? Então quem deve bancar o tratamento, ok, de um trabalhador que foi ocasionada por uma doença do trabalho e também um acidente de trabalho, é a empresa. E aí, pessoal, aqui que está uma charada do negócio. Muitas das vezes, a empresa ela deixa, a Deus dará, o trabalhador ele vai parar no INSS, lá ele recebe um auxílio doença, uma pensão, um auxílio acidente, até mesmo uma pensão por morte, entra nesse bolo, tá bom? E nesse sentido, o INSS está pagando a conta, tá? Mas, como é um benefício que o INSS está pagando, que a origem dele é por motivo acidentário, de acidente de trabalho, morte por acidente de trabalho, ou doença relacionada ao trabalho, tá? Caracterizada isso pelo INSS, essa conta, o INSS ela tem o direito de mandar de volta para a empresa, tá? É só mandar o boletim lá e cobrar. Então, essa nova legislação aqui que a gente está falando aqui na tela, né? O projeto de lei 1646 de 2019, ele fortalece essa cobrança de dívidas, ok? E é bastante importante porque, como a gente está falando de ação regressiva, essa questão da ação regressiva ela está diretamente ligada com o FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ele também, tá? Muita gente aí confunde muitas coisas sobre o FAP. Ok? FAP é um fator aí flexibilizador de um tributo que as empresas devem pagar aí, que é o RAT, tá? Essa flexibilização ela vem acontecendo desde 2010 no Brasil, então já faz muito tempo. Só que ela sofreu várias alterações importantes, ok? Então em 2016, para você ter uma ideia, sofreu uma alteração rápida, falando aí do FAP, sofreu uma alteração relacionada o tipo de estabelecimento. Então, antes de 2010 até 2015, era cobrado pelo CNPJ, o cálculo era feito pelo CNPJ raiz. Então, se tivesse um grupo empresarial que tivesse um CNPJ só raiz para 10, 20 empresas, tá? Essas empresas, elas iam ser calculadas todas juntas, ok? Dessa forma aí, ia dificultar um pouco aí entender ou conhecer um pouco melhor esses índices de acidentabilidade. E, a partir de 2016, isso mudou. O governo começou a mostrar isso de maneira individual, por estabelecimento, então por CNPJ, tá? Então aqui já começou a mostrar um pouquinho a cara real dessas empresas que mais acidentam, tá? O FAP nada mais é que uma flexibilização, então ela veio para beneficiar quem investe em saúde e segurança do trabalho. Então se ele investe, ele acidenta menos, ele obviamente adoece menos, né? Obviamente ele tem que ser bonificado. Então, a lógica do FAP é justamente essa. Ele vai ser bonificado pagando menos tributo, tá? Lá no vídeo do FAP que eu for fazer mais pra frente, eu vou explicar isso certinho. E, obviamente, pelo contrário, as empresas que mais acidentam, que estão nem aí para saúde e segurança, que adoecem e tudo mais, o FAP foi criado para quê? Para penalizar essas empresas. Então, para ela pagar mais tributo. Literalmente isso, tá bom? Então, em 2016, isso mudou, começou a mostrar ali, obviamente, por CNPJ, e teve uma alteração depois disso também, que é bastante importante, tem gente confundindo até hoje, tá? CAT não entra mais no cálculo do FAP, ok? Somente casos de óbito, tá? Então, no vídeo do FAP que eu for fazer mais pra frente, dê o seu like nesse vídeo aqui, faça seu comentário ali embaixo desse vídeo também, tá? Para fomentar, mas eu vou publicar um vídeo específico sobre o FAP e você vai entender ele de maneira global essas questões que eu estou dizendo aqui, tá? Então, esse projeto de lei aqui, que eu estou mencionando aqui na tela, agora desse ano, é justamente para fortalecer essa cobrança de dívidas, tá? E, obviamente, o governo pauta aí o fim da desigualdade, tá? Das desigualdades. Então, a nova Previdência, ela altera os regimes, tanto o regime geral, né, que é para quem é CLT, por exemplo, quanto outros tipos de regime, de maneira indireta, né? Mas ele busca tratar os desiguais de forma diferenciada, tá bom? Atendendo aí alguns princípios da Constituição, tá bom? Eu vou deixar os links também, desses links que eu estou abrindo aqui, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, tá? Então é só você clicar que você vai cair nessas páginas aqui também. E clicando aqui na PEC,
tá? Que é o projeto de lei de emenda constitucional, tá? 6 de 2019, você vai cair aqui no projeto, tá? Na proposta de emenda à Constituição, que é justamente o que fala da reforma da Previdência, tá? Ela é gigante, tá bom? Eu não vou ler toda ela, obviamente, porque fala de vários pontos específicos, das regras específicas da Previdência, tá? Mas eu quero dar um destaque para alguns itens importantes, tá? Qual é o item importante que eu quero dizer aqui? Hoje, os regimes de previdência, eles são públicos, tá? De maneira obrigatória, eles são públicos. Então, aqui, abre um precedente, tá? Para o setor privado, literalmente, ok? Então, o setor privado abre um precedente para que ele comece a fazer investimentos relacionados a essa área de benefícios. Então, só para você ter uma ideia, vai alterar o artigo 201, tá, da Constituição. Então, o regime geral de previdência social em caráter contributivo e de filiação obrigatória, são as regras do regime geral da Previdência, tá? Então, tem que contribuir para você receber um benefício. Esse é o caráter contributivo, tá bom? E a filiação obrigatória você deve ser filiado obrigatoriamente. Caso contrário, você não recebe também benefício. Basicamente é isso, tá? Observados alguns critérios e preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Aqui ele vem falar de cobertura, o que vai cobrir, né? Quais são os tipos de benefício aí? Então, os relacionados à incapacidade temporária e permanente para o trabalho e a idade avançada. Então, ele vai pegar aí desde auxílio-doença, as incapacidades temporárias, a incapacidade permanente, pega aposentadorias, por exemplo, por invalidez, auxílio-acidente e tudo mais, e também idade avançada, que é a aposentadoria por idade, por exemplo, tá? Outro benefício, salário-maternidade, o salário família, auxílio reclusão, que é um benefício, tá? Muita gente confunde isso aí também, acha que preso, só porque está preso não tem que receber nada. Não tem muita lógica, porque muitas vezes ele era um trabalhador, tá? Não estou defendendo, não quero defender e nem acusar, tá? Não é nesse sentido. Mas é um benefício, isso está na Constituição desde 1900 e bolinha, e é um direito, tá? É um direito do trabalhador. Então, ele vai ter o direito ao auxílio reclusão se ele contribuiu. Se ele não contribuiu, ele não tem direito a nada, tá? Então, não tem dessa de que todo presidiário, por fortuitos da vida e está lá na prisão, né, ele receba auxílio reclusão, que não é a realidade, tá bom? E, obviamente, ele não recebe nada, quem recebe são os dependentes, tá? Pensão por morte, que é um outro tipo de benefício do segurado. Quem vai receber isso aí, os dependentes, né, cônjuges dependentes. Outra questão, lei complementar de iniciativa federal poderá dispor sobre os seguintes critérios e parâmetros do regime que trata esse artigo. Então, rol taxativo de benefícios, tá, dos beneficiários. Então, tem uma regra específica, requisitos de elegibilidade para os benefícios, que contemplarão a idade mínima, tempo de contribuição. Então, ele coloca em xeque algumas questões importantes que são as regras que a gente tem hoje, tá? Então, a regra de cálculo, os limites mínimos e máximos de salário de contribuição, então, para ter um limite e tudo mais, tá? E descendo um pouquinho mais aqui, lendo, tá? Aqui no parágrafo 10, tá? Que está logo aqui embaixo, ele fala o seguinte: lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal poderá disciplinar a cobertura de benefícios de riscos não programados, tá? Que são os benefícios que a gente conhece, auxílio-doença, auxílio-acidente, tá? Que é um risco não programado, tá bom? E os que a gente citou ali em cima. Inclusive de acidente de trabalho, tá? A ser atendida concorrentemente, tá? Pelo regime geral da Previdência Social, que quem toma conta disso aqui é o INSS, e pelo setor privado, tá? Então, o que obviamente está claro aqui, tá? E não está muito claro ainda. Aqui está dizendo, claro, que está abrindo a porteira para o setor privado, bancos, seguradoras e qualquer outro tipo de instituição que trabalhe com isso, começar a investir e, obviamente, abrir parcerias aí com empresas e oferecerem para as empresas esse tipo de serviço, tá? Hoje, obviamente, tem isso, mas não vale a pena. Mas ele está deixando claro aqui na legislação isso, tá? E outra questão importante: alguns benefícios, obviamente, poderão estar incluídos aqui, tá? Então, na prática, o que pode acontecer?
as empresas elas vão poder, dependendo aí, já existem algumas discussões que não está claro ainda, mas de se alterar a questão tributária das empresas relacionadas a esses benefícios, tá? E, obviamente, a empresa que optar a não contribuir com o INSS, ela vai contribuir com o setor privado, tá? E aí ela vai ter um benefício fiscal disso aí, tá bom? Então esse é o cheque principal da questão. Porém, a gente tem que ficar aí atento, acompanhando tudo isso, porque de uma forma ou de outra pode impactar aí com a gente, pra gente, né? É claro que se a gente pensar assim, mas uma seguradora não vai querer investir numa empresa que acidenta muito. Se parar para pensar, óbvio que não, tá? É a mesma coisa um seguro de um carro, por exemplo, ou seguro de uma casa, né? Se uma pessoa dirige um carro e todo mês está batendo o carro, tendo algum sinistro, ou com muita regularidade dentro de um ano, bate o carro várias vezes e aciona o seguro, tá? O seguro para ela vai se tornar mais caro quando ela for renovar. Isso é natural, tá? Isso é bem natural mesmo. Por quê? Porque ela está literalmente dando prejuízo para a instituição financeira. Essa é a realidade do mercado capitalista aí, tá? E se a gente parar para pensar aqui também, as seguradoras das empresas, desses processos, elas obviamente vão começar a colocar propostas de valores mais altos. Então, às vezes, a empresa ela que acidentar demais, que não investir em saúde e segurança, que é o cheque especial aqui relacionado à saúde e segurança do trabalho, as empresas que não investirem muito nisso, elas consequentemente podem ter muitos acidentes de trabalho, muitas doenças relacionadas ao trabalho, e aí, óbvio, ela não vai poder ter esse benefício fiscal relacionado a fazer vínculo desses tipos de benefício com o setor privado, tá? Bom, pessoal, é uma legislação bem grande. Se você trabalha diretamente aí na sua empresa ou trabalha aí para os seus clientes relacionados a orientações relacionadas a previdência, afastamento, benefícios, orientações e tudo mais, é importante você estar muito atento a isso aqui, tá? Porque pode mudar uma regrinha importante aí no futuro, tá bem? Bom, eu vou deixar os links diretos a esses materiais disponíveis para você e, claro, dê o seu like nesse vídeo. Se você gostou, faça seu comentário aqui embaixo e aguarde os próximos vídeos. Valeu, um abraço e uma boa semana. Até mais.